Ações bíblicas em meio às adversidades. Estou trazendo mais uma mensagem de 3 com esse mesmo tema, essa mesma abordagem, porque o cristianismo em si ele é difícil. O cristianismo, a Bíblia não nos apresenta um mar de rosas quando passamos por dificuldades. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. O apóstolo Paulo falou em Efésios 6 que haveria um dia mau para a gente poder suportar tomando toda a armadura de Deus. Paulo disse que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro. Então a gente percebe que o cristianismo não é esse mar de rosa que as pessoas apresentam muitas vezes como um evangelho adulterado, falsificado. Agora, nós estamos vivendo também, juntamente com isso, um momento bem difícil. E a ideia, a pergunta é como lidar com esses momentos que a vida nos traz, então, sem desesperar, sem desistir, ficar sem esperança. Será que nós temos alguma passagem que nos apresenta? E é claro que nós temos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para o livro de Romanos, no capítulo 12, que é onde começa a parte prática do apóstolo Paulo nessa carta. Abre aí a tua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 12. Nós vamos trabalhar apenas esse versículo. 3 exortações o apóstolo Paulo dá para os irmãos ali em Roma, para que eles possam enfrentar as dificuldades, de que forma eles devem viver no cristianismo e enfrentar as adversidades na vida, né? Abra lá, por favor. Às vezes a gente passa, está fazendo ali a leitura, né? E esse trecho passa assim tão meio que despercebido, tão não destacado ali nas entrelinhas do capítulo 12, mas são tão profundos, são tão ricos, fortalecedores, animadores, e que se você estiver fazendo aquela leitura meio que superficial, mesmo sem adentrar no texto, você vai perder a riqueza maravilhosa que está aí nesse texto, apenas um versículo. Então o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos orar para Deus nos abençoar. Ó Deus, Senhor da glória, Rei do universo, Senhor Jesus Cristo, Tu és o Senhor dos senhores. Neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos a Ti, suplicando ao Senhor o entendimento, a força que advém através da Tua palavra, que o Senhor nos anime, nos fortaleça, aplique essa palavra dentro dos nossos corações, crava ela nos nossos corações, para que a gente possa ter ânimo, alegria e enfrentar com uma outra perspectiva todas as adversidades que a vida nos impõe. Eu entrego a igreja, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, eu entrego as pessoas que estão assistindo, que ainda não tomaram suas decisões em relação a Cristo, que o Senhor tenha misericórdia da vida delas e possa também nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, então, ele vai trazer 3 exortações. Vamos entender um pouquinho, então, acerca da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo começou a sua evangelização, o seu trabalho missionário. Ele fez 3 viagens missionárias, estão registradas no livro de Atos. Nessa terceira viagem, o apóstolo Paulo, que começou desde o início a pregar em Jerusalém e até os arredores, indo até o Ilírico, Paulo reconhecia então que ele estava agora no final da sua evangelização ali naquela região, e ele estava querendo partir para a Espanha, né? Para Macedônia, para a Espanha, para o norte, o outro lado da Europa, e a ideia era que quando ele estivesse encaminhando ali para a Espanha, ele então pudesse passar em Roma e visitar aqueles irmãos. É bem aceito que o propósito de Paulo ter escrito, dentre outras coisas, unir mais, dar ferramentas para que aquela igreja que era composta por judeus e por gentios cristãos, eles pudessem estar mais unificados, deixar de lado as coisas supérfluas para manter a unidade. Mas é verdade que também Paulo estava ali começando a trabalhar para ter o apoio daquela igreja, para trabalhar nessa região então onde Cristo ainda não havia sido pregado, já que Roma era
era conhecedora então do Evangelho. Então Paulo está querendo partir para essa outra região. E nesse período, claro, ele queria passar então por Jerusalém. Ele queria levar aquela oferta lá de 1 Coríntios capítulo 16. Ele queria então aproveitar essa oportunidade e levar também essa coleta para Jerusalém. Nós somos informados através do contexto da carta aos Romanos que aquela igreja era formada por judeus e gentios. Vamos lembrar, é muito importante. Às vezes você está lendo e dá a impressão assim que você tem uma igreja que cabe 600 pessoas, 1000 pessoas, que tinha ali judeus e gentios. E de fato não era assim. Eles se reuniam até o quarto século. A igreja se reunia em casas. Então eram judeus e gentios que se reuniam nas casas uns dos outros e precisavam manter comunhão. Então esse detalhe também é muito importante. Essa carta foi escrita, a discussão fica entre o ano 55 e 59 depois de Cristo. E aí, no ano 64, começou uma intensa perseguição, porque Nero é bem conhecido, né? Tocou fogo em Roma, colocou os judeus, os cristãos como bode expiatório, e aí começou uma intensa perseguição. Mas até aqui também havia uma perseguição esporádica. A gente vai perceber esses elementos em várias passagens, que esses irmãos estavam padecendo, sofriam. Né? Muitas vezes no Império Romano, os cristãos eram chamados de ateus, porque eles não adoravam o imperador. Então, eles eram considerados, eles eram discriminados, chamados de marginais, né? Aqueles que vivem à margem da sociedade com um padrão diferente. Então, o apóstolo Paulo vai trabalhar nesse livro muito teológico, quem nós éramos em Cristo, quem nós éramos em Adão, quem nós somos em Cristo, a nossa morte por causa de Adão, a nossa vida por causa de Cristo. Ele vai trabalhar a redenção, a justificação, a santificação. E ele trabalha toda a sua parte prática, toda a sua parte doutrinária. Quando chega no capítulo 9, 10 e 11, ele vai se voltar para os judeus, para dizer que Deus ainda tem plano para o povo judeu, ele vai restaurar esse povo. E então no capítulo 12, capítulo 13, ele vem com a sua parte prática, como é costumeiro fazer em todas as suas cartas. Nesse capítulo 12, Paulo vai falar sobre um amor não fingido. É importante a gente aprender a doutrina para que a gente tenha um amor verdadeiro, para que a gente possa detestar aquilo que é maligno, aquilo que é mau, para que a gente possa amar uns aos outros, para que nós possamos ser humildes, preferindo uns aos outros em honra, para que a gente não negligencie o zelo pela obra de Deus, não sejamos remissos em relação à obra de Deus. E aí Paulo, então, ele vai nos trazer 3 exortações importantíssimas, como enfrentarmos as dificuldades da vida, como vivermos o cristianismo aqui nesse mundo. E a primeira delas é: alegrem-se com a esperança, regozijai-vos na esperança. Quando eu falo sobre esperança, me vem logo na mente aquele texto de Efésios 2:11, quando Paulo diz: lembrem, Paulo escrevendo aos Efésios, lembrem que antes vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram incircuncisos para eles que eram circuncidados, vocês estavam alheios às alianças que Deus fez com aquele povo, vocês viviam sem Cristo, vocês viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Que vida terrível, não é verdade? A gente percebe que viver com Cristo, ter Deus do nosso lado, habitando dentro de nós, as dificuldades às vezes são quase insuportáveis, mesmo a gente tendo uma esperança eterna. O apóstolo Paulo dizendo então: vocês lembrem que antes vocês viviam sem esperança. Como é terrível uma vida sem esperança. Como é terrível uma vida que se limita só aqui a esse mundo. Como é terrível você saber que você está envelhecendo e que está chegando o dia da sua morte, que você não tem nada, você não tem esperança, você não tem certeza de nada. Então isso é terrível. Mas o apóstolo Paulo, então, aqui ele já vinha falando várias vezes sobre esperança aos romanos, e aqui ele vai falar então dessa esperança. A esperança, na língua que foi escrita, língua grega, ela tem um sentido de uma expectativa relacionada ao bem ou ao mal. Ela pode ser positiva e negativa. Ela tem esse sentido, dependendo do contexto. E num sentido mais lato, mais amplo, ela significa um sentimento geral de algum desejo que será
Então, ela tem esse sentido, algum desejo que será cumprido. Mas a palavra grega que Paulo vai usar aqui para a esperança é a palavra elpis. E ela tem o sentido de tanto expectativa do mal, com medo, como expectativa do bem, tem o sentido de esperança. No sentido cristão, é um regozijo, é um bem-estar, é uma sensação de sucesso e confiante na salvação eterna. É o que se espera com convicção. Às vezes você pergunta para algumas pessoas: se você morresse, você iria para onde? A pessoa diz: bem, eu espero que Deus seja bom e me leve para um bom lugar. Está vendo? É uma esperança. Só que é diferente dessa esperança elpis. É uma incerteza, é uma expectativa incerta. É diferente daquilo que Paulo apresenta, é diferente da esperança bíblica, da elpis, que é uma convicção acerca daquilo que você espera. É uma certeza, um regozijo devido à certeza que você tem relacionada à vida eterna. Paulo já havia falado sobre a esperança anteriormente. Volta um pouquinho para o capítulo 8, verso 18. Então, se você quiser, acompanhe a leitura, que diz assim: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então Paulo estava dizendo: olha, irmãos, tudo que a gente está sofrendo hoje, que dói, que é intenso, que traz pânico, às vezes desespero, nos desestrutura, não pode nem ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então Paulo aqui já vem mesclando aquilo que ele vai dizer novamente na prática no capítulo 12. Então Paulo está dizendo: olha, a natureza sofre, a natureza geme, nós também. O nosso anseio é que essa salvação que já começou em nós, ela se complete, ela se concretize plenamente. Essa adoção que nós já recebemos, ela possa ser concretizada, nós possamos ter a redenção dos nossos corpos, a restauração da fauna, da flora, todas as coisas. Então, nós somos salvos nessa esperança, e a esperança é exatamente uma convicção de um fato que ainda não aconteceu, mas que nós sabemos que vai acontecer, que é certo. E é aqui que Paulo então diz que nós aguardamos com paciência. Então, essa alegria, esse regozijo pela esperança, ele é especial porque ele independe das circunstâncias. Ele independe se você tem saúde ou não, ele independe se você tem comida ou não, ele independe se você tem dinheiro ou não. Ele não está condicionado ou limitado à situação deste mundo. É transcendente. Então, Paulo, essa esperança que nós temos, ela é fundamentada em dois pilares. Primeiro, nas promessas de Deus. Por que a gente acredita que é certeza? Porque foi Deus que prometeu, não é verdade? Lá em Hebreus 6 diz que Deus, ele fez duas coisas imutáveis, Ele jurou, e a palavra dele que é verdadeira. Então Deus não precisava jurar nada, só ele falar já era suficiente. Mas além da sua palavra ser verdadeira, ele se interpôs por juramento, por ele mesmo, porque não tinha outro maior do que ele. Que coisa maravilhosa, é a âncora da nossa alma. E também a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Todas as promessas que Deus fez, a grande maioria delas, no tempo certo, elas já se cumpriram. Aí temos promessas escatológicas que ainda vão se cumprir, mas quase todas as promessas da Bíblia já foram cumpridas. Aquelas que já tinham tempo predeterminado, elas já se cumpriram, todas elas. Aí falta aquelas ainda que vão
se cumprir no tempo, na escatologia e nesses eventos futuros. Então nós temos a certeza de que estaremos no céu com Deus triuno. Isso é maravilhoso para nós. O mundo não tem isso. O mundo não tem essa certeza. Nós sabemos que vamos habitar no céu com Deus. Nós temos a certeza que os nossos corpos, que são corruptíveis, eles vão ser transformados. Que coisa maravilhosa. Nunca mais nós vamos sentir dor, vamos envelhecer, nunca mais nós vamos ter qualquer tipo de doença, fragilidade. Nós nunca mais vamos pecar. O que pode ser melhor do que isso? Se isso fosse vendido, quanto nós pagaríamos? Quanto o mundo pagaria? Quantos bilionários pagariam para ter essa verdade nos seus corações, como esperança? Nós cremos e sabemos onde nós iremos morar, não haverá sofrimento, não haverá corrupção, não haverá pecado de qualquer natureza, não haverá ladrões, não haverá medo, não haverá injustiça. Essa é a nossa convicção. E tudo isso por meio de Cristo, Ele nos abriu acesso ao céu. Que coisa maravilhosa, a gente poder alegrar-se nessa esperança. E Paulo vai usar então a palavra alegrem-se, regozijai-vos na esperança. Essa palavra rairo, ela tem a ideia de júbilo, de exultação, de uma alegria muito intensa. Então Paulo está dizendo, exultem porque vocês têm a esperança, exultem nela, olhem para ela, fixem os olhos de vocês na esperança, porque isso é combustível para vocês enfrentarem as dificuldades aqui. É claro que eu pergunto para você, será que é possível ficar alegre com essa situação? Será que nós temos motivo suficiente para estarmos jubilosos? E a resposta não pode ser outra, a resposta é sim. Nós temos todos os motivos para sermos felizes, para termos alegria, para termos júbilo, porque nós temos uma esperança, uma convicção, uma certeza de algo que está preparado para nós daqui a bem pouco tempo. Então, esse céu, a presença de Deus, esse novo corpo, todas as bênçãos reservadas para nós, a herança que nós vamos receber como co-herdeiros de Cristo, tudo isso deve ser motivo para nós nos alegrarmos. Paulo então traz uma segunda exortação. Então ele diz, sejam pacientes na tribulação. Como eu já falei, a partir do ano 64 houve uma intensificação à perseguição aos cristãos, aos judeus como um todo. Mas já haviam perseguições esporádicas e a gente percebe aqui, dentro da carta, que esses irmãos passavam por sofrimento. No capítulo 5, verso 1 a 3, Paulo vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue. E aí ele diz, mas não somente nisto, mas também nos regozijamos, nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz experiência, experiência, esperança, e esperança, perseverança. Então, Paulo vai dizer, alegremos-nos também nas tribulações. Então, Paulo vai dizer para aqueles irmãos, olha, vocês devem se alegrar porque vocês foram justificados. Vocês foram reconciliados com Deus por causa do sangue de Cristo. Mas não se alegrem só nisso. Alegrem-se também quando passam por tribulações, dificuldades, porque elas vão trazer para vocês uma série de benefícios. Então isso já mostra que eles passavam por tribulações. O capítulo que a gente lê, o 8, 18, tem por certo que as aflições que nós estamos passando agora não podem ser comparadas. Ele fala de alguém que está ansiando, gemendo por causa da condição de aflição em que vive nesse mundo. Então isso revela também, e aqui também, sejam pacientes nas tribulações. Então esses irmãos passavam por dificuldades, e Paulo está querendo animá-los também em relação a essa situação. Quando nós passamos por dificuldades, meus irmãos, a nossa tendência é o quê? É fugir. Nós queremos fugir, nós queremos sair, seja no trabalho, você tem um patrão que ele persegue, você tem uma equipe lá no seu trabalho que fica lhe perseguindo, você quer logo sair daquele trabalho. Dentro do casamento, está passando por intensa dificuldade, você quer sair daquele casamento. Quando você passa por dificuldade na igreja, muitas pessoas saem da igreja porque enfrentam dificuldades, elas não sabem ficar e resolver os problemas, né? Então, a nossa tendência é querer fugir. A pessoa passa por intensa tribulação, dificuldade pessoal, ela quer tirar a vida dela. Nós temos uma tendência a correr, nós temos uma tendência a
fugir, né? A querer que acabe logo. Um exemplo bíblico disso é o de Elimeleque. Veio uma grande fome sobre Israel e o que ele faz? Ele se manda para Moabe para tentar resolver o problema dele lá. E infelizmente isso trouxe uma série de consequências. Ele morreu, os filhos morreram, sua esposa ficou agora sem marido, sem filhos, volta para casa só com uma nora, né? Então, às vezes é querer fugir da situação. E a nossa tendência é essa, a tendência natural do ser humano é essa. Então, Paulo estimula aqueles irmãos e nos incentiva a serem pacientes. Essa palavra pacientes, ela é bem interessante, porque na nossa Bíblia, na língua portuguesa, ela sempre vai trazer como tradução a palavra paciência, paciente. Mas na língua grega, que foi escrita, ela tem várias palavras para paciência, né? A que Paulo vai usar aqui é a palavra hipomeno, e ela significa ficar, permanecer, não retirar-se, não fugir. Ser paciente tem essa ideia, né, principal aqui. Então, a ideia é preservar sob desgraça ou sob provações, manter-se firme na fé. Ser paciente na fé significa isso. Mesmo em meio às adversidades, eu permaneço firme na fé em Cristo. Sofrer, aguentar bravamente e calmamente os maus tratos. É interessante porque nós temos várias palavras como sinônimas, que na nossa Bíblia foi traduzida como paciência, mas essas palavras, por exemplo, macrotomia, quando ela é também usada como paciência, né? Aqui a ideia é de um autodomínio em não retalhar apressadamente o erro. Essa palavra macrotimia, Tiago vai usar no capítulo 5. Meus irmãos, sejam pacientes até a vinda de Cristo. Olha o exemplo de Jó, olha o exemplo dos profetas. E o contexto, que foi traduzido como paciência, mas é macrotimia, a ideia lá é que eles não se vingassem, talvez, dos ricos que os exploravam, talvez da injustiça que eles estavam enfrentando. Então, a ideia de paciência, de macrotimia, é você não se vingar, é você não se irar, é você não agir temerariamente. E nós temos essa palavra aqui também, né, hipomeno, que significa que você não sucumbe facilmente, que ela se opõe a uma covardia, a um desânimo. A ideia é essa, é alguém que permanece firme. Então Paulo está dizendo, seja paciente no sofrimento, nas tribulações, fique firme, fique em pé, persevere, continue. Esse é o sentido da palavra, né? E você tem também a própria palavra tribulação, ela é bem semelhante a uma palavra inglesa, stress, que já ficou aportuguesada, né? O stress, que significa pressão, colocar sob pressão. E ela, na língua grega, é essa palavra flixis, e ela tem o sentido de um ato de prensar, opressão, aflição, dilemas, angústia. Então, é nesse sentido que Paulo diz, fique firme nas tribulações, permaneça de pé, aguente firme as dificuldades que a vida traz sobre vocês. Então, fica claro aqui que ter paciência não significa simplesmente cruzar os braços ou sair correndo, mas é enfrentar, né? É enfrentar as batalhas, é não fugir, é não correr, é estar ali firme, não se deixar abater ou ser vencido pelas circunstâncias que nos oprimem, que nos pressionam, que nos colocam então contra a parede. A tribulação geralmente ela exerce uma grande influência sobre nós, né? Muitas vezes ela quer atenuar nossa esperança, muitas vezes ela quer nos reduzir a resistência para que a gente perca as forças. É isso que a tribulação faz, né? E a gente pode então ter essa paciência, entendendo que Deus está no controle. O que é que pode nos animar para a gente continuar paciente? É saber que Deus está no controle. As tribulações que eu passo, elas não são acaso, elas não são qualquer coisa que está acontecendo aí incerta, sem uma origem. Deus sabe que eu estou passando por aquilo. Deus controla todas as coisas, Ele tem um propósito com aquilo. A gente pode exercer essa paciência quando cremos que Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós.
Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente diz, olha, eu não aguento mais isso, e aí Deus sabe, Ele vem, Ele age, Ele alivia, porque Ele conhece a nossa estrutura muito melhor, infinitamente melhor do que nós mesmos conhecemos. Ele não nos abandona, Ele nos deu o seu Filho por nós. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que deu o seu próprio Filho por nós não nos dará também com Ele todas as coisas. Então, você acha às vezes que Deus odeia você, ou que Ele está fazendo aquilo porque Ele quer castigar e quer o seu mal, mas de fato não é isso que está acontecendo. E quando a gente entende isso, isso nos serve de combustível para aguentar, para saber que Deus está no controle. A gente só pede forças a Ele, para a gente não desistir, para a gente não abrir mão, para a gente continuar perseverante. Então, essas duas exortações que o apóstolo Paulo traz aqui: alegrem-se por vocês terem a esperança eterna. Sejam pacientes quando passarem pelas pressões da vida. Não corram, não queiram sair logo, não se desesperem para que elas acabem logo. Sejam pacientes, Deus sabe o tempo de cada uma delas. Agora a pergunta é, como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue perseverar? Qual é a chave para um viver confiante dessa forma, para alegrar-se olhando para o futuro, para permanecer firme sob pressão? E aí vem a terceira exortação de Paulo nesse texto, que é: persevere na oração. A nossa tendência de orar, muitas vezes, eu acredito que boa parte dos cristãos é assim: começa, faz uma oração e logo desiste. Ora ali um ano por um problema e logo deixa de orar se não tiver uma resposta, né? Ou algumas pessoas oram 2, 3 vezes e logo param. Fica evidente nas Escrituras que parece que a tendência do ser humano é esmorecer, é fraquejar, é abandonar a oração. É muito comum a gente ouvir testemunhos de pessoas que dizem: quando eu estava, Deus apertou ali a situação, logo eu corri para Deus, né? O próprio Davi, ele diz isso no Salmo 105, em vários versículos daqueles, ele diz: foi bom ter sido afligido, para que eu voltasse aos teus estatutos. É claro que ele não está falando de oração, mas parece assim que algumas vezes ele se voltava mais para o Senhor quando ele era afligido, quando ele era disciplinado algumas vezes. Então essa parece ser uma realidade. Então, nessa palavra, sejam perseverantes na oração. Algumas versões dizem: na oração sejam perseverantes. Essa palavra aqui é a palavra proskarterel, e ela significa grudar a alguém. É interessante, né? O contexto das palavras que eram usadas, né, na língua grega. Então essa palavra ela tinha a ideia de grudar, de aderir a alguém, de ser do partido de alguém, né? Ser fiel a alguém, ser constante, dar constante cuidado a alguma pessoa, continuar o tempo todo num lugar, não desfalecer. É bem semelhante à perseverança, né? Permanecer ali. Então a ideia de constância, resumindo, constância. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: sejam constantes, não negligenciem a vida de oração de vocês, né? Ela é o segredo para vocês permanecerem de pé. Essa intimidade com Deus é o segredo para vocês se alegrarem olhando para o futuro. É o segredo para vocês permanecerem firmes quando estiverem sob pressão. É a chave da vitória em relação a essas dificuldades e permanecer fiel. Quando eu lembro de perseverança na oração, eu me lembro de uma passagem. Gênesis 25, o verso 21 diz que Isaac tinha 40 anos quando ele casou com Rebeca, e Isaac orou insistentemente ao Senhor porque a sua mulher era estéril. E aí diz que o Senhor lhe ouviu a oração. Mas se você não fizer uma leitura mais minuciosa, mais prescrutativa, você vai passar batido, porque a Bíblia diz que Isaac, lá no verso 26, diz que Isaac tinha 40 anos quando casou, e os gêmeos lhe nasceram quando ele tinha 60 anos. Ou seja, Isaac passou 20 anos orando, né? Eu fico pensando, quantas pessoas talvez tivessem desistido no 5º ano,
Amor, vamos parar, está vendo que não é para a gente ter filho? Deus está mostrando. Já são 5 anos orando, não vem nada, nada acontece. Então, vamos parar. E aí, 10 anos. Não, amor, tá bom, 10 anos, né? Dá para a gente parar. Não adianta mais ficar insistindo. Deus talvez esteja mostrando para nós que não é o tempo, mas não é isso. Ele passou 20 anos orando e Deus lhe ouviu a oração. Lá em Lucas, você lembra muito bem a parábola da viúva, do juiz iníquo e da viúva pobre, o propósito pelo qual Jesus contou aquela parábola. É dito lá no início que Jesus contou-lhes uma parábola com o dever de orarem sempre, sem jamais esmorecer. Essa palavra esmorecer que Jesus utiliza lá é a palavra encaquel, que significa esgotar, exausto, né? Então Jesus está dizendo, vocês orem, eu vou contar aqui uma parábola, uma história para vocês, para que vocês nunca esmoreçam, para que vocês nunca fiquem exaustos na oração. Olha que coisa maravilhosa. E ele vai contar aquela parábola que é muito interpretado, né, de forma errada, porque as pessoas interpretam assim, se aquele juiz, a mulher aperreou tanto o juiz que ele atendeu, aperrei muito a Deus que ele vai atender. Mas o cerne dessa parábola, a alma dessa parábola, o sentido que Jesus está ensinando é que se um juiz iníquo, ele foi capaz de atender por motivos variados, por motivos torpes a essa mulher, que dirá o Deus Pai amoroso, cheio de compaixão e misericórdia, riquíssimo em bondade. Se um homem foi capaz de atender por motivos tão, pobres, quanto mais Deus. É isso que Jesus vai dizer, tanto nessa parábola quanto a oração, a parábola do amigo importuno. A ideia dessas parábolas é o quanto mais, né? Se um amigo é capaz de se levantar de madrugada para dar um pão para um vizinho seu, quanto mais o vosso Pai Celeste. A ideia sempre é essa. Então, Jesus ele conta essa parábola para incentivar a gente a orar. Tiago, aliás, Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai dizer, orem sem cessar. Então você não precisa parar no seu trabalho. Mas como é que eu vou orar no meu trabalho sem cessar? Paulo, eu ajeito aqui as coisas da casa, eu passo o dia ajeitando a casa, cuidando de menino, eu passo o dia digitando no computador, como é que eu vou orar o tempo todo? Mas a ideia é que sempre que você tiver com a sua mente livre, você possa fazer. Dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo, varrer em casa e ficar orando. A gente muitas vezes gasta tempo, pensamento em besteiras. Então a gente poderia direcionar esse nosso pensamento, na hora que a nossa mente está livre, para oração. É isso que Paulo está ensinando. E lá também em Tiago 5,13 diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Faça a oração. Então, meus irmãos, e João vai dizer em 1 João 3,22, e naquilo que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Nós somos incentivados a orar na Bíblia inteira. Homens de Deus tiveram suas orações atendidas. Deus ouve as orações. Deus ouviu a oração de Manoá, Deus ouviu a oração de Isaac, Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus ouviu a oração de Jesus, Deus ouviu a oração do filho, né, nesse sentido. Então, sempre Deus ouviu a oração de Ana, Deus ouviu a oração de Asa. Então, meu irmão, Deus ouve as suas orações, não perca tempo, não esmoreça, não pare de orar, seja constante, seja perseverante, que isso possa ser uma marca na sua vida, não para as pessoas saberem, mas para você e Deus, a sua intimidade. Então a oração nos sintoniza, desloca o nosso olhar e a nossa atenção do nosso problema para o céu, né? Ainda que muitas vezes a oração não muda as circunstâncias, ela muda o nosso coração. Filipenses 4,7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo, quando a gente deixa de ficar ansioso e apresenta as nossas aflições ao Senhor. Maneira que você reage às lutas e às tempestades da vida, elas sempre vão evidenciar que tipo de vida de oração você está tendo. Isso é muito claro. A forma como você enfrenta, que tipo de fortalecimento você está tendo, né?
E quem ora tem ânimo diferente, tem um jeito diferente de ver a vida, reage aos problemas de forma diferente, tem mais força para enfrentar as dificuldades. Então ore, que a oração faça parte da sua vida. Então, meus queridos, eu quero concluir essa mensagem fazendo aqui um resumo e, ao mesmo tempo, uma conclusão em relação a isso que a gente aprendeu aqui. Espero que por mais curtinha que ela seja, esse trecho que às vezes é passado batido ali, mas ela possa trazer grande fortalecimento para a tua vida. Que você possa acordar amanhã, ou hoje, se você está vendo essa pregação logo cedo, durante a manhã, você possa pensar nisso, né? Alegre-se por você ter uma eternidade aí acenando para você, bem perto, todas as maiores promessas que esse mundo sonha. Você geralmente vê aí filmes falando sobre a fonte da juventude, falando sobre a eterna juventude, né? A fonte da eternidade. Nós temos a eternidade prometida para nós, nós temos uma juventude eterna prometida para nós. A paz que o mundo anseia, colocam faixas brancas, bandeiras brancas e vão aí para as passeadas e carreadas. Essa paz que o mundo anseia, está bem ali esperando por nós. Regozija-te, porque essa paz, essa justiça que as pessoas anseiam, quantas pessoas estão sendo injustiçadas, decisões de juízes erradas, falsificadas, né? Muitas pessoas não têm os seus problemas resolvidos de forma justa, de forma com equidade, mas vinha aí fora, aquela justiça que as pessoas desejam, ela está aí esperando por nós. Então, tudo isso, alegre-se nisso, alegre-se em todas as promessas que estão aí para vir por você, alegre-se em tudo isso. Deus, deixe que isso seja o seu combustível diário, né? Viva com os pés aqui, e o seu coração lá na glória, nas promessas eternas. Pense nisso constantemente. O que você vai ser? Eu costumo, muitas vezes, quando eu estou passando por muita dificuldade, eu pego uma semana muito intensa, a pregação na sexta numa igreja, uma pregação no sábado para os jovens de outra igreja, ou uma conferência no final de semana, uma pregação na quarta, e a beber de manhã, e muita coisa, e às vezes eu estou com a cabeça muito, aí eu fico pensando assim, outra semana, segunda-feira, de manhãzinha, eu vou pegar aí um caiaque, vou para o rio e tal, eu vou pegar minha bicicleta, vou fazer um arrumeio em canto tal, vou pescar, mergulhar em canto tal, e nisso, muitas vezes, eu encontro assim, um ânimo, né? Pensar nesse refúgio em relação à pressão daquele momento. E aí eu fico fazer, é como se fosse uma maratona, eu vou, aí pronto, terminou o domingo, aí na segunda-feira vou fazer isso aqui agora. Então, da mesma forma também, muitos momentos, muitas dificuldades, muitas vezes que eu passo, eu foco, isso aqui é passageiro, daqui a pouco tudo isso vai fazer parte só de uma lembrança. Então pensa nisso, meu irmão, foca nas coisas eternas. Tenha paciência nas dificuldades, ore a Deus para que Ele lhe capacite muito mais a suportar do que tirar o problema, né? Muitas vezes a gente está passando por dificuldade, e claro, é certo orar por isso. Deus, resolve isso, Deus, me abençoa nisso, Deus, tira esse problema aqui, resolve logo isso aqui. E às vezes Deus está interessado em mudar algo em nós. Então, muito mais do que orar simplesmente para Deus tirar, é orar para que Deus nos capacite a enfrentar com paciência. Aprenda isso. Enfrentar com paciência. Quando começou a pandemia, o confinamento, eu estava orando a Deus, Deus, resolve logo essa situação. E aí eu acredito que o Espírito Santo fala ao nosso coração, não é? Não chega lá e diz, ó, velho, que eu não vou, não é dessa forma, mas o Espírito fala para nós. E a primeira coisa que eu entendi era como é que eu vou resolver esse problema para o pessoal voltar ao mesmo tipo de vida. Uma semana ali era voltar para a mesma situação. Voltar para as festas, voltar para as prostituições, voltar para as drogas, voltar para a pornografia, voltar para tudo aquilo que não presta. Então eu comecei a orar, Deus, estabelece a tua vontade. Faz aquilo para que o teu propósito
foi estabelecido. No teu tempo, resolve essa situação. Então, ore por isso, para que Deus lhe dê força para você ter paciência nas dificuldades. E desenvolva a sua vida de oração. Arranje um horário, sabe? Algumas pessoas dizem, pastor, é difícil por mim e tal. Que horas você acorda? Acorda tal hora, pois acorde meia hora mais cedo. É importante para você orar? Disciplina, acorde meia hora mais cedo, abra a mão, durma mais cedo à noite, acorde mais cedo de manhã. Tenha uma lista, faça uma lista de oração. Segunda, quais são as coisas que você vai orar? Terça, quarta, você faz uma lista. Então você não vai ficar lá, sabe? Pensando assim. Você tem uma lista de necessidades, de agradecimentos que você pode fazer. Você agora tem um horário certo. Isso vai ajudar você a criar uma disciplina. Depois de 20 dias, um mês que você estiver nesse ritmo aqui, é muito difícil você quebrar. Experimente, faça uma oração, um propósito, mantenha uma vida de oração diante do Senhor. Que Deus abençoe você. Alegra-te nessa esperança. Seja paciente nas dificuldades que você estiver passando. Tenha uma vida de oração constante.